Larissa e Tatiana eram irmãs muito próximas, apesar da diferença, perceptível, de 10 anos entre elas. Larissa era mais velha e, desde o nascimento de Tatiana, estava sempre ao lado dela, o que surpreendia a todos, porque os irmãos mais velhos não costumam ficar com os irmãos pequenos. No entanto, Larissa costumava cuidar da Tatiana por horas, dava banho nela, a trocava, caminhava com ela e a alimentava. Era como uma jovem mãe. A mãe das meninas disse à sua filha Larissa que estava muito orgulhosa dela. Larissa gostava muito do papel que estava desempenhando. Todas as outras crianças no pátio tinham um carrinho de bebê de brinquedo e bonecas de pano, e ela tinha um carrinho de verdade e uma boneca viva. Mas além de tudo isso, Larissa também era madura o suficiente para entender que sua mãe não estava exatamente bem. Sua mãe ficou muito doente depois de dar à luz a Tatiana. Muitas coisas haviam mudado, e seu corpo se cansava facilmente. Quando a menina Tatiana completou 3 anos, sua mãe faleceu. Desde então, Larissa tomou o lugar de sua mãe, e no funeral não pode nem chorar por ela, pois a pequena Tatiana estava em seus braços e sempre chorava pelas duas. Larissa teve que acalmá-la, pois infelizmente ela não tinha tempo para expressar suas emoções pessoais. Após o acontecido, a família se mudou para a cidade, e de repente, o pai, sem nem perguntar se as meninas queriam, mandou simplesmente que arrumassem suas roupas e as levou para morar com sua avó. Mais tarde, soube-se que ele construiu uma outra família, agora tinha outra esposa e outro filho, um garoto, por quem ele era apaixonado. E assim continuou a sua vida, escolhendo viver com uma nova família, uma nova felicidade, novos filhos. E em outras palavras, o que aconteceria com Larissa e Tatiana não o importava mais. Então, Larissa passou a ser para sua irmã, além de mãe, um pai também. O tempo passou e as meninas cresceram. Quando Larissa terminou a escola, Tatiana estava se preparando para a primeira série. Larissa entendeu como era difícil para a avó sustentar as duas meninas com apenas uma pensão. A avó nunca reclamava, mas Larissa podia ver como eles viviam apertados e sem dinheiro. Por isso, decidiu que, depois da escola, iria trabalhar na fazenda de gado. Se não fosse preguiçosa e trabalhasse muito duro, poderia ganhar um bom dinheiro. E que, se quisesse realizar o sonho de ser professora, teria que estudar muito, e a vovó não poderia sustentar 2 alunas ao mesmo tempo. Então, Larissa decidiu que o seu sonho teria que esperar. Primeiro, Tatiana tem que terminar pelo menos a escola primária, e depois veremos. Quando Tatiana ficar mais velha e mais independente, não precisará que segure a mão dela para ir à escola e então, talvez eu consiga estudar? Larissa disse. Mas isso nunca aconteceu. Quando Tatiana tinha 8 anos, a vovó morreu. Lá estavam elas, novamente sozinhas. Larissa lembrou das palavras da vovó, que o orgulho é muito ruim, um verdadeiro pecado. Ela teria que pedir ajuda ao pai, pois talvez ele não tivesse ideia de como é difícil para elas ficarem sozinhas, mas Larissa se negou. Ela estava muito brava com ele. Talvez estivesse com medo do pai levar Tatiana para morar com ele, e ela não conseguisse se separar da irmã. Era como se ela realmente tivesse se tornado uma filha para ela. Como sua mãe dizia, Larissa é uma mãe jovem. E assim aconteceu. Larissa trabalhou e cuidou da irmã. Mas não levou em conta uma coisa. Como ficou totalmente entregue à irmã, Tatiana se tornou uma pessoa mimada. Não tinha propósito na vida, estava perdida no espaço e não falava nada sério. Não entendia que para ter uma profissão tinha que estudar ou seria tarde demais para isso. Se quisesse ser bailarina, tinha que treinar muito, mas ela mal sabia fazer as posições. Larissa não entendia. Ela tinha um sonho, tinha apresentações, mas não treinava.
continuava a dar falsas promessas aos professores da academia. Mais tarde, ela decidiu se casar com um cara que ela conheceu quando foi para a faculdade. E como Larissa poderia ser contra isso, uma vez que ela queria ter uma conversa séria com sua irmã, mas não conseguia. Elas apenas discutiam. "Você não é minha mãe", Tatiana disse. Só que elas rapidamente se reconciliaram, choraram juntas e relembraram sua infância, sua mãe, seu pai. Larissa pensava nisso, talvez até para pedir ajuda ao pai, mas não. Ela não podia perdoar sua traição. Ela teria entendido se fosse apenas ela a ser mandada para a casa da vovó, pois já tinha idade suficiente. Mas Tatiana, porque ela era tão pequena que poderia ter recebido em sua nova família. Pelo menos ela cresceu com uma mãe, e porque nem todas as madrastas são ruins, como nas histórias. Larissa ficou muito estressada. É como se sua irmã tivesse ido morar na Lua, quando, na verdade, ela tinha apenas acabado de se casar e se mudado para outra cidade. Talvez ter uma nova família coloque sua cabeça no lugar. Talvez queira aprender alguma coisa, ter uma profissão. Após a partida de Tatiana, surgiu um vazio na vida de Larissa. Só então ela percebeu que já tinha 30 anos e ainda trabalhava na mesma fazenda de gado. Embora seja uma das melhores funcionárias, ela não é casada e não tem filhos. E pensou que ainda daria tempo de algum dia dar à luz a uma criança, porque o tempo passa e o relógio corre. Larissa então decidiu cuidar de si mesma. Mas como? Se toda a sua vida ela viveu para os outros, para sua mãe, para sua irmã, para sua avó. Foi então que uma amiga a aconselhou a comprar uma passagem para o litoral, conhecer praias e novos lugares. Foi aí que ela conheceu o Sr. John, um homem decente e que gostava de paixões juvenis. Ela gostou bastante dele também. John era mais maduro que Larissa, mas ela também era bem mais madura que a sua idade representava. Ela descobriu que John era divorciado, mas estava procurando uma mulher para se casar. No entanto, Larissa não tinha pressa para se casar, e ela também não queria deixar a pequena cidade onde vivia. 3 anos se passaram. Ela e Tatiana se viam algumas vezes. Sua irmã se divertia como se ainda tivesse 18 anos. Era como uma borboleta, queria viver sempre solta. Mas uma coisa preocupava Larissa. Tatiana ainda não tinha filhos e sempre mudava de assunto ou nunca queria falar sobre isso. "Sério? Ainda temos tempo. Temos que viver para nós mesmos", dizia Tatiana. "O que significa viver para nós? Onde você estaria agora se eu tivesse decidido viver para mim?" Larissa estava indignada. "Obrigada por me criar irmã, mas não pense que vou começar a viver do jeito que você quer só por isso", disse sua irmã. Um certo dia, John sugeriu a Larissa que viajasse com ele para o exterior para ela descansar. E por que não ela pensou? Larissa decidiu que talvez devesse virar a página do livro de Tatiana e começar a viver por si mesma. Quando eles voltaram dessas férias, uma sensação estranha tomou conta do corpo de Larissa assim que pisou o pé no aeroporto. De repente, viu um homem muito estranho e ficou sem saber o porquê isso chamara muito sua atenção. O aeroporto estava cheio de gente, mas Larissa reparou que um senhor estava com o rosto pálido e tinha o cabelo bem grisalho e que o conhecia de algum lugar. Sim, era seu pai. A ansiedade endureceu seu coração, virou e olhou diretamente nos olhos dele, e sabia que algo não estava certo. E ele a reconheceu imediatamente, porque Larissa era uma cópia de sua mãe. "Larissa, minha filha, que dor, ele dizia. Tatiana morreu, seu pai disse e começou a chorar desesperadamente. "O que você está dizendo? Tatiana está morta?" Larissa pensou que era uma piada de mau gosto. "Sim, infelizmente é verdade. Se apresse, temos que ir ao cemitério
Eles já estão enterrando ela, seu pai lhe disse, segurando suas mãos tremendo. John sugeriu que fossem todos juntos rapidamente ao cemitério. Quando chegaram, já estavam baixando o caixão na cova. Os parentes do marido estavam impacientes e ninguém chorava. Larissa pensou que havia uma espécie de antipatia em seus rostos. Se eu não tivesse perdido 15 minutos fazendo as malas, eu teria conseguido chegar a tempo. Larissa não conseguiu dizer adeus à irmã. Levante o caixão de novo, disse Larissa para a sogra de Tatiana, que se assustou com as palavras vindas de surpresa. Larissa, você está louca? Disse a sogra de Tatiana. Não, você é que ficou louca. Você poderia muito bem ter esperado meu pai ir me buscar no aeroporto para que eu conseguisse me despedir da minha irmã, disse Larissa. Ninguém pediu para ele fazer isso, nem precisava vocês terem vindo. O marido de Tatiana disse. O que está acontecendo aqui? Levante o caixão agora mesmo, disse John e mostrou o distintivo de investigador. O caixão foi recolhido e a tampa foi removida. Larissa correu para abraçar sua irmã. Ela está viva, John! Ela está viva! Larissa gritou e a loucura total começou. Pessoas corriam, pessoas gritavam. Graças a John, o caso foi investigado e resolvido junto com a polícia. Tatiana estava grávida e seu marido queria se livrar dela para ficar com sua amante. O pai da amante era legista e o ajudou a forjar a morte de Tatiana. Não foi difícil juntar tudo, ele queria se livrar tanto da esposa quanto da prole. Todos os culpados foram presos. E Tatiana e Larissa se reconciliaram com seu pai. E você? Gostou da história da Larissa e Tatiana? Deixe nos comentários o que você achou dessa história e não esqueça de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Até a próxima história!